Boa noite, galera. A nossa aula de hoje vai ser sobre fenômenos e fatores climáticos, né? Fatores que influenciam no clima. Sou o professor Blênio Marcos, a disciplina Geografia do Colégio Mater Christi, né? Bom, os fatores climáticos eles podem ser divididos em dois principais grupos, né? Os fatores considerados estáticos, né, ou fixos, e fatores dinâmicos, ambos de origem natural, né, de características naturais do nosso planeta, tá? Porém, antes da gente diferenciar esses fatores, é necessário que a gente faça a diferenciação entre tempo e clima, né? São dois conceitos muito utilizados e parecidos, mas que apresentam certa diferenciação, né? O tempo ele é o estado momentâneo da atmosfera. Se está quente, se está frio, se está úmido ou se está seco, né? Isso varia de acordo com o tempo. No mesmo dia você tem diferentes características meteorológicas. Já o clima, ele é o comportamento da atmosfera em um determinado período ao longo de observações, né? Então a média aí dos cientistas em torno de 35 anos de observação dessas características climáticas, né, até para sistematizá-las em termos de padrões, né? Padrões térmicos, padrões pluviométricos e por aí vai, tá? Então, um dos primeiros fatores climáticos que nós podemos entender é a latitude, né? A latitude é a distância ou a proximidade da linha do Equador, né? Observe que quanto mais perto da linha do Equador, maior é a incidência solar, né? Os raios solares eles chegam mais verticais na linha do Equador e mais inclinados ou oblíquos na região dos polos. Então isso explica a região equatorial ser a região mais quente do nosso planeta, né? E receber 3 vezes mais luz do Sol do que as outras latitudes. Um raio solar ele chega na linha do Equador, né, se concentrando num ponto 3 vezes menor e com isso aquecendo 3 vezes mais. O mesmo raio solar ele chega no polo de forma inclinada, se espalhando numa área 3 vezes maior e, consequentemente, aquecendo 3 vezes menos. Então, pode observar aí nas imagens que quanto maior a latitude, menor é a incidência solar e, consequentemente, menor a temperatura. Então você tem aí a partir daí a definição das zonas climáticas, né? A zona tropical, as zonas temperadas norte-sul do Equador e as zonas polares, né? Isso explica as máximas temperaturas na região do Equador e as mínimas temperaturas nas regiões polares, né? Tanto na Antártida, a menor temperatura registrada até hoje, né? Menos 89 graus na Antártida, e no Polo Norte também, uma região de frio intenso, né? O segundo fator é a altitude, né? A altitude é um fator que, de certo modo, compensa a latitude. Isso porque o ar das altas montanhas é frio em qualquer latitude, estando perto ou não da linha do Equador. Então você observa aí nas imagens que quanto menor a altitude, maior a temperatura. Você observa, por exemplo, que numa área de até 800 metros acima do nível do mar, você pode encontrar temperaturas acima de 20 graus Celsius, né? Entre 2.400 e 3.100 metros acima do nível do mar, essa temperatura já fica já abaixo de 10 graus. E abaixo de 4.000 metros, né, de altitude, você encontra regiões com temperaturas próximas a zero ou até negativas, dependendo do local, né? Então, nessa zona aí altimétrica, você tem a formação de neve, né, de gelo e da neve. Isso também interfere no desenvolvimento vegetal. Observe aí que na imagem que você tem uma diferenciação vegetal de acordo com a altitude, até a inexistência de vegetação devido ao frio intenso, né? Regiões montanhosas, né, que nós conhecemos como dobramentos modernos ou cadeias terciárias, né, dobramentos modernos recentes de elevada altitude, o topo dessas cordilheiras, dessas cadeias, são geralmente topos nevados, né?
A continentalidade e a maritimidade são dois fatores, né, opostos que se anulam. Então, você tem a maritimidade, ou seja, a influência das áreas oceânicas, né, pelo litoral. Então, o vento aí, o ar, ele tende a ser mais úmido e a amplitude térmica ela tende a ser menor, oscilar menos nessas áreas litorâneas, né? Já no continente, a continentalidade, ou seja, a influência das áreas continentais, distante dos grandes corpos d'água, tende a ter o oposto. O ar tende a ser mais seco, pelo menos na maior parte do ano, e a amplitude térmica ela tende a ser maior. Então o mapa ilustra bem os dois fatores, né? Aqui no litoral brasileiro nós temos algumas cidades, algumas das principais capitais estão aí na zona da mata, né? Na região litorânea, sofrendo influência direta da maritimidade. Já as áreas do interior do país, como Brasília, por exemplo, destaca-se como influência da continentalidade. Então você tem dois fatores aí opostos que influenciam nos climas, tá? Além deles, nós temos dois fatores importantes, né, bem mais dinâmicos, as massas de ar, né, que variam sua amplitude de acordo com a época do ano. Então você tem uma configuração das massas de ar que atuam no Brasil durante os meses de inverno, né, que abre espaço aí para a massa de ar polar atlântica, que é a única massa de ar fria que atua no Brasil, né? Ela entra no Brasil em alguns dos principais pontos. Quando ela chega até a região amazônica, né? Quando isso acontece, dá origem ao fenômeno da friagem, né? A friagem acontece quando a massa de ar polar atlântica atinge latitudes equatoriais, causando queda brusca de temperatura. Ela entra pelo litoral brasileiro também, então quando ela chega na região sudeste, ela vai provocar o fenômeno da frente fria, em São Paulo, por exemplo, né? Ou geadas na região sul do país. Inclusive, a produção agrícola, né, da região sul, ela sofre periodicamente com influência dessas geadas, né? Durante o verão, a massa de ar polar atlântica ela não atua devido ao calor intenso do verão, e isso abre espaço para que as massas de ar equatoriais e tropicais, naturalmente mais quentes, dominem o território brasileiro, tá? Então, durante o verão, né, final e início do ano, né, final e os primeiros meses do ano, você tem um ligeiro predomínio das massas de ar tropicais e equatoriais, quentes e úmidas, né? É o caso da massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica, que dominam essa região brasileira do norte e nordeste, provocando aí aumento do volume de chuvas, né? Vale lembrar que as nossas chuvas do nordeste, elas são influenciadas pela alta temperatura e umidade dessa época do ano, né? Então é bem simples de se entender isso. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação de água. Quanto maior a evaporação de água, maior a umidade do ar e, consequentemente, maior a probabilidade de ocorrência de chuvas. Então, lembrem-se bem que você tem duas configurações das massas de ar de acordo com a época do ano. As correntes marítimas, um outro fator muito importante, né? Essas correntes se deslocam dentro dos oceanos, né? São verdadeiros rios dentro dos oceanos, apresentando aí diferenças de temperatura e salinidade, né? A água oceânica dos trópicos, ela é mais quente, mais salina, e a água fria dos polos, né? Ela é menos salina. Então essa diferença de temperatura e salinidade faz com que elas se desloquem e ocorram, né, diferentes influências dessas correntes por onde elas banham, né? Então, um exemplo bem prático disso é a corrente de Humboldt, aqui no sul da América do Sul, né? Ela nasce próximo à Antártida, tangencia o litoral da América do Sul, principalmente o litoral chileno. Quando ela emerge na costa do Chile, a água mais fria dessa corrente provoca a formação do deserto do Atacama. Então, normalmente, litorais banhados por correntes frias, nós vamos ter a formação de desertos, né? Já em regiões de correntes quentes, né, o calor dessa corrente aumenta o teor de água evaporada e, consequentemente, o volume de chuvas. A exemplo do que acontece, por exemplo,
com a corrente sul equatorial, ou a corrente do Brasil, né, que tangencia o nosso litoral aqui brasileiro. Bom, galera, esses foram os fatores climáticos, né, os fatores que influenciam no clima. Essa foi a nossa aula de hoje. Está aqui as nossas referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para a nossa aula, e até a nossa